Pessoal, bom dia. Hoje é dia 13 de abril de 2020 e esse é o Falando Grego. Bom, depois da Bovespa ter visto o inferno batendo lá 62 mil pontos, uma coisa assim, nós tivemos aí uma recuperação nas últimas 2 semanas. O mercado entrou num ritmo um pouco mais racional e algumas cotações recuperaram parte das perdas. É claro que estamos longe dos preços que estávamos aí antes do início da crise, mas já existe alguma reação, ou você percebe que alguns investidores começam a entender que nesse nível de preço vale a pena. Acho que a relação de risco-retorno é interessante e o cara começa a se posicionar. Bom, o que provocou essa melhora, vamos dizer assim, mesmo que momentânea, eu acho que é a percepção de que essa questão do coronavírus é uma questão de ciclo. A gente está vendo já diversos países em queda, mostrando queda aí nos contágios, nos novos contágios e também no número de mortes. Infelizmente, claro, está morrendo gente ainda e alguns países como o Brasil e Estados Unidos ainda não atingiram o pico do ciclo de alta aí do corona. Então a gente ainda vai ver aqui um crescimento, mas na Europa, países como Itália, Alemanha, Espanha, têm mostrado uma queda. De qualquer forma, você tem uma indefinição muito grande, porque, por exemplo, a China começou novamente a ter um crescimento no número de contágio, mas é pequeno, são 90 casos, enfim, parece que a grande maioria veio de fora, um voo. De qualquer forma, existe ainda uma indefinição muito grande nos mercados. A indefinição principal, ou a maior preocupação dos agentes econômicos é entender ou saber qual é o tamanho do prejuízo que essa paralisação provocada pelo coronavírus vai causar nas economias, quer dizer, dimensionar a queda dos PIBs, do PIB do Brasil, dos Estados Unidos, da China. Inclusive, o PIB da China deve ser divulgado ao longo dessa semana. O mercado projeta uma queda de 6% em relação ao igual trimestre do ano passado. Essa indefinição vai continuar ao longo das próximas semanas. Ninguém sabe exatamente o tamanho dessa conta. Mas o que eu acho que vai acontecer, o que a gente vai observar, é que nessa queda de braço vai prevalecer a coerência ou a visão econômica. Nós vamos ver que mesmo os governantes aí mais reticentes, como o Dória e o Witzel no Rio de Janeiro, que querem fechar tudo e tal, vão ter que dar o braço a torcer, porque ninguém aguenta ficar semanas sem trabalhar com as contas correndo, aluguéis correndo. Aí você vai dizer, não, mas aí não paga o aluguel tal. E o cara que recebe o aluguel, como é que faz? Então isso vai voltar. A economia vai voltar aos poucos. Eu acho que a gente vai ver o retorno da atividade econômica antes de ver o controle absoluto do coronavírus. E isso vai se refletir no mercado. Mas é claro, depois de a gente ter tido essa recuperação, é provável que a gente tenha aí um pouco de queda de realização de quem comprou lá atrás. O mercado vai continuar volátil e bastante definido. Mas para quem tem uma visão de médio e longo prazo, o momento é de compra. Desejo a todos uma bela segunda-feira e uma semana maravilhosa. Um abraço.